E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu confesso que eu nem gostaria de estar falando sobre esse assunto, não é um assunto que eu domino, né? Então eu prefiro sempre falar sobre a parte técnica, a parte mecânica e elétrica das bikes, né? Esse é o foco do canal, porém é um vídeo importante, né? Um vídeo informativo. Eu preciso informar aqui vocês sobre a regulamentação das bikes elétricas, né? Eu acho que eu nunca fiz vídeo sobre isso, eu vou fazer agora porque recentemente teve uma alteração, né? Na verdade, eu fiquei sabendo antes de ontem, né? Que teve uma mudança. Sempre existiu uma regulamentação para as bikes elétricas, ciclomotores. Inclusive, já existe desde antes de existir a bike elétrica. E como isso, né? Existe porque vocês se lembram que antigamente tinha muito daquelas mobiletes, sempre teve as bicicletas a gasolina e se enquadra no mesmo tipo de veículo, né? Independente se é elétrico ou não. Então, sempre existiu a regulamentação e hoje a gente teve uma alteração aqui. Eu vou comentar sobre as mudanças com vocês, tá? O intuito desse vídeo é mais informar o que eu recebi de informação, porque eu nem tenho tanta propriedade para falar sobre isso, né? Meu foco aqui no canal é outro, mas é importante esse vídeo, tá? Eu vou deixar esse link aqui com a notícia completa, o artigo completo para vocês lerem e entenderem as mudanças, porém eu vou comentar aqui de maneira mais resumida, tá? Recomendo muito que vocês leiam aqui o artigo completo, porém eu consegui aqui uma versão resumida, o pessoal do grupo me mandou. Então aqui tá mais fácil de entender onde teve realmente cada mudança, tá? Eu vou ler aqui junto com vocês e depois a gente vai comentar um pouco mais sobre o assunto, tá? Resolução traz novas regras para bicicletas elétricas no Brasil. Nova resolução publicada hoje no Diário Oficial da União traz mudanças importantes para bikes elétricas, equipamentos autopropelidos e ciclomotores. As novas regras trazem maior segurança jurídica para quem importa, produz e vende, mas também para quem usa, né, que é a gente, e os agentes que fiscalizam. Então, interessante, né, porque aparentemente a ideia é facilitar a importação, né, de maneira que consiga regularizar com mais facilidade. É isso que eu espero, né? Então, vamos continuar aqui. O texto novo incorpora propostas construídas ao longo de meses pelo grupo de trabalho Bicicletas Elétricas da Aliança Bike, representando um avanço que certamente ajudarão no setor de bicicletas como um todo a se desenvolver no país. Confira abaixo os destaques das principais mudanças, tá? Aqui a gente tem um resumo do que mudou assim de mais importante, tá? Então vamos lá. Começando aqui, bikes elétricas com potência nominal máxima de até 1000 watts. Antes era 350, né? Agora é 1000 watts. Isso aqui é interessante. Porém, tem alguns detalhes, né? Vamos lá. Com isso, as bikes cargueiras e alguns modelos de mountain bike foram incluídos na legislação. Então, agora pode ir até 1000 watts, porque tem bicicletas que são para carregar peso e 350 watts não dá conta. Então, tem que ser 1000 watts. Porém, ainda tem aquela regra do acelerador. A bike tem que ser com um pedal assistido, mesmo que tenha 1000 watts. Limite de velocidade da assistência do motor de 32 por hora. Antes era 25, agora é 32, já aumentou um pouco, né? 25 realmente era bem limitado. Criação da categoria bicicleta elétrica para uso esportivo. Isso aqui é interessante, né? Com assistência do motor até 45 por hora. Então continua sendo uma bicicleta de pedal assistido, né? É importante ressaltar isso, não tem acelerador. Se tiver acelerador, já se classifica como ciclomotor. Aí as regras são outras, tá? Motor com assistência até 45 por hora, quando em circulação em estradas, rodovias e competição. É bem curioso, né? Está dizendo que você pode andar com uma bicicleta elétrica numa rodovia sem emplacamento, né? Ela considera ainda como se fosse uma bicicleta, porque ela não tem acelerador. Isso aqui é interessante de comentar, porque independente se a bicicleta elétrica chega a 25 por hora no pedal assistido, né? O motor, a 32, né, agora. O motor chega a 32 por hora no pedal assistido. Só que se a bike tiver marchas e você colocar uma relação que chega a 70 por hora, por exemplo, você pode pedalar e com a força da sua pedalada você pode chegar a 70 por hora. Então assim, e inclusive quem mora em São Paulo, né, sabe que tem um pessoal que anda bem rápido, né? Eu já vi bicicleta mais de 50 por hora na ciclofaixa sem ser elétrica, né? Isso realmente acontece. Então assim, deixa eu continuar aqui para não perder o foco. Inclusão do modo assistência a pé, até 6 por hora. Isso aqui é uma função que já vem em algumas bicicletas, que você aperta um botão, ela fica travada ali em 6 por hora apenas, para você utilizar ela em situações que tem pedestres, para você andar com a bicicleta na calçada, por exemplo, numa velocidade baixa, sem risco de acidente, né? Aqui tá dizendo que é como exemplo, né, para você empurrar uma bicicleta numa ladeira.
Aí o motor aciona 6 por hora para você subir empurrando. Mas enfim, o real propósito disso aqui é para você andar no local que tem pedestres. Inclusão da utilização de celular ou outro dispositivo alternativo como o velocímetro na bike, né? É obrigatório ter velocímetro e você pode utilizar o celular num suporte de GPS como velocímetro. Isso aqui é bem bacana, bem interessante. E o último aqui, reforço da competência nos municípios para estabelecer limites de velocidade nas vias, ciclovias, ciclofaixas, regulamentando localmente a circulação de bikes elétricas. Então, pode ser que, dependendo do lugar que você morar, seja diferente aqui os limites de velocidade, tá? Então, pessoal, basicamente, essas regras aqui sempre existiram e o que aconteceu foi que foram modificados alguns parâmetros, não tem nada de muito novo, é o que sempre existiu, desde quando nem existia bicicleta elétrica, desde quando o pessoal rodava aí com as mobiletes, né? Na verdade andam até hoje. Então assim, eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de informar, vou passar aqui a informação para vocês, vou dar minha opinião também, eu sei que muita gente pode ter opinião diferente, isso é normal, tá? Então o intuito desse vídeo é passar aqui a informação para vocês. Eu imagino que muita gente fica preocupada porque ano passado a gente teve um problema, né? Que foi um certo período que começaram a prender os veículos elétricos sem nenhum critério, né? Por um curto período de tempo. Começou com as motos elétricas, né? Que no Rio de Janeiro e São Paulo tinha um volume muito grande dessas motos andando sem capacete, sem habilitação, sem emplacamento. E depois elas foram regularizadas, né? As novas você consegue emplacar porque são homologadas, as antigas não tem como. Então, quem tem essas motos antigas sem a possibilidade de emplacar praticamente perdeu a moto, né? Então, essas motos aqui, no começo, era bem tranquilo porque tinha muito pouco. Então, depois de um certo tempo, começou a chamar bastante atenção. E essa atenção foi bem negativa porque o pessoal andava sem capacete, né? Sem emplacamento, e isso é uma moto. Não dá para dizer que é um patinete, igual o pessoal falava na época que vendia, que não precisava de habilitação, precisa, porque é uma moto. Se você atropelar uma pessoa, cometer uma infração, como é que vão te identificar, né, se você não tem uma placa? Então, realmente, isso aqui tinha que ser regulamentado e foi, né? Então, depois disso aqui, né, que essas motos começaram a chamar bastante atenção, a gente teve problema com as bikes e com os patinetes. Alguém deu alguma ordem, né, para os fiscais de trânsito começarem a apreender esses veículos, né? Qualquer bicicleta elétrica que tivesse acelerador, qualquer patinete que tivesse acelerador era apreendido, eles levavam para o pátio e você não tinha como retirar, não tinha como regularizar e você praticamente perdia o seu veículo. Ele ficava lá no tempo, na chuva, tomando sol, você estragava o veículo, né? Você praticamente perdia ele e para tirar de lá só se você entrasse com uma ação na justiça. E até lá você ia ter gasto com advogado e depois que o pessoal começou a entrar na justiça, aí eles pararam. De repente, de um dia para o outro, parou de aprender. Aí você podia andar normalmente com o seu veículo sem preocupação. Isso até hoje, né? Depois que aconteceu esse problema, depois de um certo dia, até hoje você anda sem problemas que você não tem nenhuma fiscalização para isso, tá? Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo mais para informar e para que vocês fiquem mais tranquilos, tá? Não fiquem preocupados achando que isso vai acontecer novamente. Eu não tenho como afirmar, mas eu acho que não vai acontecer mais, tá? Eu acho que foi um período ali, né, que aconteceu isso, uma falta de informação, né? Porque as pessoas que apreendiam, né, as autoridades estavam apreendendo os veículos, não tinham a informação correta, né? Eles estavam aprendendo patinete alegando que era porque tinha acelerador, mas um patinete não tem pedal para pedalar, né? Então, como é que você vai colocar um pedal assistido em um patinete? Eles estavam aprendendo, né? Então, assim, hoje, galera, eu uso assim a minha bike elétrica no dia a dia sem problemas. Passo na frente de policial, passo na frente de fiscal de trânsito e aqui em Campinas é bem tranquilo nessa questão. Eu sei que tem cidades que é bem mais rígido o controle ali de trânsito, né? Mas, assim, eu acho que isso aqui só vai se tornar um problema, só vai ter uma regularização mais intensa quando for mais popular. Porque hoje não é popular a bicicleta elétrica, não tem muito. Em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, você nem vê tanto assim. Tem bastante até, né? Se você reparar na ciclofaixa, uma hora ou outra você vai ver uma bike elétrica passando. Então, assim, mesmo assim, lá que é a metrópole do Brasil, né, a maior cidade do Brasil, não tem tanto assim. Agora aqui em Campinas, por exemplo, a cidade que eu moro, não tem nada. Eu vejo uma bicicleta elétrica aqui em Campinas uma vez no mês e olhe lá, é muito pouco. Então, como tem muito pouco, ainda não chama tanto atenção para uma fiscalização mais intensa, tá? Então, assim, hoje eu vou continuar dando tranquilo. E assim, o problema é que eles colocam a regra
e não dão o meio de você legalizar. Se tivesse um meio de legalizar minha bicicleta elétrica, eu ia amanhã mesmo. Só que não tem, entendeu? Eles colocam a regra e não dão um meio de regularizar. Então, assim, eu acredito que por conta disso, né, por conta de não ter nada muito concreto, eles não vão aprender de qualquer maneira essas bikes, tá? Não vão começar a aprender de maneira, assim, descontrolada, igual aconteceu naquela época, né? Eu acho que o ideal seria, se começar a ter a fiscalização, dar um prazo para regularizar, dar os meios, né? Se tem como regularizar, me fala onde me fala o preço que eu pago, e eu faço questão de regularizar minha bike, tá? Então não tem problemas com isso. Agora o problema é se não tiver. Então, assim, de forma alguma eu estou incentivando vocês aqui a desobedecer uma autoridade, mas hoje, se eu fosse parado por um guarda e ele quisesse levar minha bike, eu acho que eu não deixaria, porque assim, se ele me parou, se eu estou irregular, então me orienta, me dá um prazo, me dá um meio de regularizar minha bike e eu vou embora para casa empurrando ela. Você não pode levar minha bicicleta, que nem, por exemplo, se uma pessoa é pega dirigindo sem habilitação, ela vai ser multada, né? O carro vai ser multado e você tem o direito de chamar uma pessoa habilitada para levar o carro não vai apreendido, não vai para o pátio, né? Então, assim, eu acho que é bem parecido. Se está irregular, né? Desde que o cara não esteja fazendo nenhuma graça, andando rápido na ciclovia, andando no meio dos carros que nem um maluco, né? O cara tá andando ali de boa, tranquilo, né? E felizmente as pessoas que andam de bike elétrica, a grande maioria tem um bom senso. Então, se estiver andando de boa. Agora, se for parado, eu acho que tinha que ser bem mais tranquilo. E hoje, no momento, né? Com a minha experiência, tanto em São Paulo, que eu passei o ano passado inteiro lá, e aqui em Campinas, eu passo na frente de guarda e eles não se importam, porque para eles, eu sou uma bicicleta, eu sou um ciclista, eles não estão nem aí, eles não ficam olhando se a bike tem motor ou não. Eu passo ali de boa, devagar, acelerando na velocidade padrão da ciclofaixa, sempre pedalando junto, e não tenho problemas com isso. Eu acho que só teria problema se tivesse uma nova ordem, tipo alguém de cima que ordenasse ali a começar, de repente, a aprender os veículos, né? E eu acho que não vai acontecer dessa maneira, tá? Acho que agora vai ser bem mais tranquilo, porque é muito errado isso, você apreender um veículo de uma pessoa, sendo que você não dá as condições de regularizar. Então, se tiver as condições, aí sim dá para ser cobrado algo, né? E galera, uma outra regra, né, que é muito importante de mencionar aqui, é que a bicicleta, tanto a bike quanto o ciclomotor, ele tem que ter todos os itens de segurança que uma moto tem, ou seja, farol, seta, buzina, retrovisor, iluminação traseira e um velocímetro, isso é obrigatório. Aqui, por exemplo, temos a Souza Bike, né, que ela segue aqui todos os requisitos aqui de segurança, porém, ela é uma bicicleta que tem acelerador. Então aí já temos um problema, né? Ela já se enquadra como ciclomotor, né, pela regra. E assim, galera, esse vídeo aqui eu trouxe com o intuito de informar vocês, né? Não sou perito no assunto, não é aqui a minha área, tá? E além de informar vocês, eu quero tranquilizar, né? Não quero que vocês fiquem preocupados, com medo de sair na rua com a bike de vocês, achando que elas vão ser apreendidas assim de qualquer maneira, tá? E assim, esse problema já existe há muito tempo, igual eu mencionei no começo do vídeo, né? Antes das bikes elétricas existirem, já tinha as mobiletes, já tinham as bikes com motor a gasolina. Então, esse problema já é antigo, né? E assim, são veículos que, assim, na minha visão, são para você utilizar de uma maneira alternativa, né? O jeito que eu uso. Eu não uso a minha bike em qualquer situação. Não ando em avenidas de grande fluxo, avenidas grandes que eu seria obrigado a andar no meio dos carros, entendeu? Então eu uso assim mais aqui na região, no bairro, vou ali em locais mais perto, né? Então para quem precisa andar assim em distâncias mais longas e em qualquer situação precisa ir para o trabalho, aí o ideal seria você seguir aqui as normas, né? Utilizar uma bike de pedal assistido que esteja dentro dos parâmetros aqui conforme a lei. Então assim, a gente que tem ciclomotores, a gente que monta as bicicletas acima de 1000 watts com acelerador, então, assim, a gente tem que ter esse uso mais alternativo por enquanto, né? Porque enquanto não tem um meio de regularizar, quando tiver, a gente regulariza. Se tivesse um meio de regularizar, com certeza eu prefiro estar dentro da lei para poder usar minha bike tranquilo, né? Então, assim, não acho que vai ter uma apreensão descontrolada igual aconteceu naquela época. Eu acho que vai ser mais tranquilo, né? O importante é que a gente tenha os meios de regularizar. Bom, pessoal, então é isso. E caso você tiver mais alguma coisa a acrescentar, deixa aqui nos comentários para a galera trocar informações, tá? Igual foi para vocês, isso aqui não é minha área. Eu trouxe esse vídeo mais porque é importante, né? Então, assim, espero que, se der tudo certo, eu consiga em breve trazer um vídeo, né? Mostrando
todo o processo de regularização de um ciclomotor, por exemplo. E galera, eu não pretendo fazer mais vídeos sobre esse assunto, né? Espero que eu não precise, espero que o próximo vídeo seja mostrando o emplacamento de uma bike, né? Espero que um dia eu consiga fazer isso, seria um conteúdo legal. E agora voltando aqui para o nosso conteúdo mais técnico sobre a parte mecânica e elétrica das bikes, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Agradeço quem assistiu até o final. Até a próxima. Valeu!